E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal novamente. Esse canal foi criado para fazer combate às pseudociências, especialmente aquelas do criacionismo e design inteligente. Se você gostar então desse vídeo, peço que deixe o seu like e também compartilhe. E não esquece também de deixar seu comentário aqui. Bom gente, esse é um assunto muito interessante porque é um assunto que eu não me lembro de ver muitos vídeos pelo YouTube, pelo menos não em português, que tratassem dele. É um assunto que os criacionistas eles também gostam de falar bastante, que é sobre a árvore da vida. Talvez você já tenha ouvido falar da boca de algum criacionista que a árvore da vida ela é um conceito que já faliu ou que já foi colocado em descrédito, que os evolucionistas eles não conseguem montar uma árvore da vida representando as relações de parentesco entre os organismos e, portanto, então, aquilo que a gente concebe como evolução deve estar errado. Isso é o que os criacionistas dizem, mas essa afirmação dos criacionistas ela se baseia em trabalhos que têm surgido desde os anos 70 até a atualidade. E claro, como não é diferente, existe uma série de distorções em relação a esses trabalhos. A questão toda é a seguinte: nos anos 70 ocorreu que um microbiologista chamado Carl Woese ele começou a publicar uma série de artigos propondo uma hipótese de árvore da vida que relacionasse todos os três grandes grupos da vida que ele denominou de arqueia, bactéria e eucária. Bactéria e arqueias seriam dois grupos de micro-organismos, organismos unicelulares procariontes, ou seja, aqueles que não são ou não possuem um núcleo definido por uma membrana, por exemplo, que não possuem organelas e etc. E os eucárias somos nós que temos células com um núcleo definido e além de ter também outras organelas no citoplasma. De uma forma bem resumida, seria isso. Então a gente teria esses três grandes domínios e a arqueia ele estaria muito mais próximo de eucária do que bactéria, por exemplo. A partir então dos anos de 1990, uma série de trabalhos também foram aparecendo, onde foram feitas muitas sequenciamentos de genes de vários tipos de organismos, sequenciamento do genoma, no caso. E uma das consequências da compreensão do acesso do genoma de diversos tipos de organismos foi que se descobriu que existe um processo que está muito presente, por exemplo, em bactérias e às vezes até mesmo entre outros tipos de organismos, que são responsáveis pela troca de material genético, que é um mecanismo chamado de transferência horizontal de genes ou transferência lateral. Geralmente, muitos organismos eles apresentam um mecanismo de transferência vertical de genes, ou seja, seria a transferência de genes a partir da sua própria linhagem. Então, quando nós temos filhos, nós estamos fazendo nada mais nada menos do que um processo de transferência vertical. Então, é o processo de descendência com modificação que nós conhecemos. No entanto, bactérias, na verdade, elas trocam genes, por exemplo, entre diversos grupos de bactérias que estão mais longe umas das outras em termos evolutivos. E muitas vezes também já foi percebido que existe esse mecanismo de transferência horizontal ou lateral de genes, até mesmo entre organismos eucariontes, embora ele seja muito mais raro. E isso então começou a gerar uma série de padrões estranhos e difíceis de serem estabelecidos na relação de parentesco entre os organismos. E aí os biólogos começaram a se perguntar, será que a vida ela pode ser representada mesmo como um padrão de árvore? Ou será que ela pode ser representada por um padrão, por exemplo, de rede? Visto que um padrão de árvore ela leva em consideração um mecanismo de transferência vertical. Os organismos eles vão sofrendo descendência com modificação. E essa descendência com modificação vai gerando então um padrão de diversificação da vida que gera um padrão parecido com uma árvore. Mas se existe troca de material genético entre organismos não aparentados, então esse padrão de árvore talvez não esteja tão correto assim. E aí os criacionistas começaram então a pegar esses exemplos, esses artigos e dizer então que a árvore da vida ela foi refutada, que os biólogos então eles estão em desacordo sobre isso e que portanto a evolução ela é falsa. Mas a verdade é que os biólogos evolutivos eles reconhecem a importância dos dois padrões, tanto o padrão de árvore quanto o padrão de rede. Geralmente os defensores do padrão de árvore entendem ou estão focados mais em processos de descendência com modificação, da forma como nós entendemos
a evolução de maneira tradicional. Enquanto que os defensores de um padrão de rede estão focados em processos que ocorrem entre comunidades, como, por exemplo, o papel da coevolução, da simbiose e dentre outros fatores. No meio de estudo, nasce também uma outra hipótese, chamada de hipótese da complexidade, que diz que há grupos de genes que poderiam ser denominados de genes centrais, que seriam genes relacionados com processos essenciais ali de um organismo, como a síntese de proteínas ou outros processos metabólicos, que seriam genes que formariam um núcleo duro, que não seriam transferidos tão facilmente entre organismos de linhagens muito diferentes. Portanto, não seria qualquer tipo de gene que sofreria transferência horizontal, mas há alguns grupos de genes que são chamados até por alguns autores como se fossem genes periféricos, que não fazem parte desse núcleo central de genes mais rígidos. Genes que seriam parte desse núcleo central seriam transferidos de forma como a gente entende normalmente, que seria por meio da transferência vertical. E isso também levou ao surgimento de uma outra hipótese chamada hipótese dos bens públicos, que diz então que alguns desses genes, que são mais facilmente transferidos de forma horizontal, seriam genes que estariam associados principalmente com adaptações ao ambiente. Então, muitos autores, na verdade, o que eles têm dito é que não significa que um padrão de árvore ele não existe ou que ele deve ser negado. Inclusive, esse é o posicionamento de muitos biólogos que defendem aí uma noção de rede, que é algo mais complexo, né? Ou seja, que representa uma maior complexidade de interações evolutivas entre os organismos. E o padrão de árvore, de fato, ele ocorre em alguns grupos, mas um padrão de rede, ele é um padrão que explica melhor outros aspectos ali dos organismos, outros grupos de organismos. Portanto, muitos desses biólogos, eles entendem que um padrão de árvore, sim, ele é um padrão que de fato ele existe, ele não deve ser jogado fora. No entanto, ele não é o único padrão que explica a relação de parentesco evolutivo entre os organismos. E eles defendem que há processos pluralistas que podem ser então adicionados aí nessas explicações. Ou seja, a descendência vertical, ela seria um mecanismo comum para alguns grupos de organismos. No entanto, as transferências horizontais e a simbiose, por exemplo, poderiam explicar outros tipos de relações entre outros organismos. Nesse sentido, a transferência horizontal em um padrão de rede ele seria mais comum entre organismos procariontes, enquanto que um padrão de rede de transferência vertical seria mais comum entre organismos eucariontes. Sendo assim, um padrão de reticulação formando redes, ele pode ser encontrado em diferentes grupos, diferentes táxons, e também em diferentes escalas de tempo. Um outro ponto importante dessa discussão é que dizer que existe um padrão de reticulação ou de redes não falsifica a ideia de uma árvore. Inclusive, o próprio padrão de transferência horizontal e formação de redes, na verdade, ela varia também bastante, mesmo dentro do grupo dos procariontes. Ela não é algo que ocorre de forma homogênea. A transferência horizontal parece ser mais comum entre alguns grupos de bactérias e já não ser tão comum em outros grupos. E ela também não está totalmente ausente nos eucariontes, como eu já mencionei agora há pouco. Portanto, o que a gente tem aqui de bastante relevante para dizer é que a ideia de que existe um padrão reticulado ou um padrão em rede que demonstra uma maior complexidade de interação evolutiva entre os organismos não significa que um padrão de árvore ele foi totalmente refutado. Na verdade, o que ele nos mostra é que a interação, a rede de interação entre os organismos, considerando como a vida como um todo do nosso planeta, é bem mais complexa. E um padrão de árvore, ele ainda é um padrão muito útil para compreender a relação entre os organismos, especialmente dentro do grupo dos eucariontes. Tanto é verdade que um biólogo que esteja trabalhando com a filogenia, tentando entender a relação de parentesco evolutivo entre grupos, por exemplo, de primatas, ou entre grupos, talvez, de insetos, muito provavelmente um padrão de árvore, considerando a transferência vertical, ou seja, a descendência com modificação, vai ser muito mais adequado para ele poder, então, construir estas árvores filogenéticas. Enquanto que um microbiologista que trabalha com bactéria ou arqueia provavelmente trabalhará com um conceito um pouco mais complexo,
de redes de interações entre organismos e a transferência horizontal de genes. Portanto, para finalizar esse vídeo, o que os biólogos têm dito é o seguinte, que o padrão de árvore, ele na verdade, ele é um subtipo de rede. E colocar um padrão de árvore contra um padrão de rede seria um tipo de falácia, que não faz o menor sentido. Portanto, o que as redes, o padrão de rede de interação entre os organismos tem nos mostrado é que as árvores, elas podem ser construídas, no entanto, outros processos, outros mecanismos de transferência de genes podem adicionar, então, um pouco mais de realismo e complexidade nessas interações, formando, então, o que nós chamamos de redes. Concluindo, então, não existe nenhuma refutação da ideia de evolução e nem da ideia de árvore da vida. O que, na verdade, os biólogos têm discutido é que esses padrões de relações entre os organismos, né, a relação evolutiva entre eles, envolve uma série de outros processos que trazem um pouco mais de complexidade e que sim, se a gente for considerar a vida como um todo, um padrão de árvore universal é um pouco mais difícil de representar essas relações. Talvez ela possa ser melhor representada por uma rede ou talvez uma árvore com muitas reticulações, ou seja, com muitos ramos ligando os ramos laterais. E não há nenhuma refutação à ideia de evolução, muito pelo contrário. É justamente porque a evolução é uma realidade e uma realidade muito mais complexa do que a gente imaginou nas últimas décadas e nos últimos séculos, é que nós temos então esse padrão de rede. Muito bem, gente, então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, espero que tenha ficado claro. Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se você quiser também fazer sugestões de vídeos, você pode deixar aqui no comentário, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.